Estamos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, conversando com o Sérgio Júnior, né? Ele que agora é ex-atacante, né? Vai deixar o futebol depois de tanto tempo e serviços prestados a vários clubes no Rio de Janeiro. Praticamente passou por todos, né? Muitos times, Madureira, Audax, a equipe do Nova Iguaçu, Macaé, Bangu. Tem algum time que você não teve o privilégio de passar aqui no Rio, Sérgio Júnior? Teve sim, teve alguns clubes, é um prazer estar falando com vocês, mas foram bastantes clubes durante essa carreira, achei uma carreira muito proveitosa, vitoriosa, mas a gente sabe que uma hora é chegar ao fim, né? Então chegou, agora é um pontapé inicial num novo ritmo de vida, numa nova profissão, tudo diferente. Acho que foi legal enquanto durou e agora é aproveitar e colher os louros que a gente fez durante a carreira. Agora me chamou a atenção, né, que você falou que é um pontapé numa nova profissão. Onde que a gente vai ver o artilheiro Sérgio Júnior atuar daqui pra frente? Então, mais ou menos há uma semana estou trabalhando na ODG Esportes, né, com o Bruno Weisman. A gente tem um projeto bem legal, um projeto bem ambicioso em relação aos atletas, né, para as carreiras dos atletas. A gente está mexendo muito na base, mas agora a gente está entrando nos times profissionais, então a gente vai vir com tudo aí, um trabalho muito sério, muito correto, com uma estrutura muito legal, né? Então acho que é uma coisa nova para mim, mas já tenho um pouco de experiência em relação à carreira de atletas, à carreira dos jogadores, à relação aos clubes, a dificuldade dos jogadores que eles têm dentro e fora de campo. Então a gente vai tentar fazer sempre o melhor para os atletas. É isso que me chama a atenção, né? Que você foi um atleta que teve a carreira cuidada durante algum período, né? Passou por alguns clubes, alguns contatos, e agora você está do outro lado, né? Esse período que você teve de negociações, de empréstimos, isso te ajudou a escolher essa nova função agora? Ajuda bastante, né? Acho que tudo na vida é um aprendizado. A gente, lógico, com o tempo vai aprendendo muitas coisas, mas eu também tentei, mesmo estando dentro do campo, fazer alguns cursos em relação a isso. Então a gente procura estudar, procura estar vendo, procura estar prestando atenção nas coisas que vão acontecendo, tanto pro bem quanto pro mal, né? Às vezes a gente, em relação a algumas pessoas que não tem uma boa índole, a gente sabe que no futebol isso existe. Então a gente está tentando fazer um trabalho bem transparente, bem voltado aos atletas, tentando sempre o melhor deles. Então acho que por essa experiência a gente vai tentar sempre fazer o melhor. Agora, pelo fato de você ser um ex-atleta também, saber o que eles passaram na pele, isso facilita também para você? Eu acho que vai facilitar um pouco, sabe? Porque assim, a gente sabe tudo que um atleta gosta, do que um atleta precisa e necessita para fazer um bom papel, participar um bom futebol. Então a gente vai tentar sempre fazer o melhor, né? Mesmo gerenciando a carreira deles, buscando os novos clubes bons, clubes corretos, clubes sérios, né? Então a gente sabe por onde a gente pode ir, até onde a gente pode chegar. Como eu te falei, a gente tem um projeto muito legal e um projeto até ambicioso, né? Porque, querendo ou não, somos dois jovens que estamos entrando agora no mercado, mas muita vontade, sabe, de poder fazer sempre o melhor. Agora, projeto ambicioso, qual seria esse projeto, Sérgio? Dá para antecipar pra gente? Não, o projeto ambicioso é de estar o mais rápido possível, né? Com os atletas e em boas equipes, em equipes grandes, né? A gente está tentando fazer o máximo de contato possível com os presidentes dos clubes, com os gerentes de futebol dos clubes, para a gente estar buscando também uma parceria em relação a isso. A gente sabe que hoje no futebol, sem parceiros você não chega a lugar nenhum. Então a gente está buscando, mas sempre com seriedade, com muita transparência. Agora, Sérgio, vamos voltar ao seu tempo de jogador, né? Falar um pouco do que você viveu, né? Até o que você tirou desse período que você teve como atleta. Você jogou em muitos clubes do Rio, como a gente citou lá no início, né?
O que você tem a dizer sobre esse futebol carioca, né? O 2015 do futebol carioca está sendo um pouco difícil, né? Tivemos um Madureira caindo, um Vasco indo mal, um Flamengo e Fluminense meia boca, na Série D também as coisas não aconteceram. Mas dá para se vislumbrar um futebol carioca melhorando, né? 2014 foi melhor e 2015, de repente, uma virada de mesa, de certa forma, né? Com relação a esse tipo de questão, né? Da água pro vinho e do vinho pra água, né? É verdade, o futebol carioca está passando por transformações. A gente sabe que esse ano não está sendo bom para os times do Rio, né? Mas a gente tem a certeza que é um estado com muita força no Brasil, né? Então a gente sabe o que é melhor, a gente sabe que tem que ter mudança, a gente sabe disso. Então, justamente as pessoas novas que estão entrando no futebol, não somente a gente, mas como outras pessoas também, estão querendo beneficiar, principalmente aqui o futebol do Rio, que é aquele futebol charmoso, onde todo mundo gosta de assistir, onde todo mundo gosta de ir ao estádio. Então, acho que essa mudança, a princípio, vai ser legal. Mas a gente sabe que também não é do dia para a noite que as coisas vão acontecer. Então, tomara que o futebol do Rio volte o mais rápido possível aqueles tempos onde os times estão sempre disputando títulos, estão ganhando títulos, né? Consequentemente, os clubes de menor porte estão brigando por um acesso nas divisões do brasileiro, colocar o maior time, o maior número de times possíveis, né, no cenário nacional. A gente sabe que é complicado, a gente sabe de todas as dificuldades que esses clubes passam e estão atravessando hoje, mas, como eu te falei, tudo se passa por transformações. Eu acho que o futebol carioca está começando a passar por essa transformação agora. Lógico que não vai ser amanhã, mas eu sei que no futuro próximo as coisas vão acontecer bem no futebol do Rio. Agora, o Sérgio Júnior, você esteve em muitos clubes no Rio, né? Madureira, Audax, a equipe do Bangu talvez tenha sido a que você mais doou, né? Se doou com a camisa, né? Muito tempo jogando no Bangu. O que você vê, como é que você vê esse estilo do futebol carioca, né? Muitos dizem que é um futebol um pouco mais técnico, né? Talvez o paulista é um pouco mais competitivo. Você jogou em São Paulo também. É mais ou menos por esse estilo, o jogador carioca, ele é assim, para se encaixar aqui, tem que ser nesse perfil? Olha, tem muitos jogadores cariocas também que fazem muito sucesso fora do futebol do Rio, né? A gente colocou, né, essa coisa na cabeça de que o futebol carioca é assim, mas tem muitos clubes hoje que tentam jogar de uma maneira diferente, que tentam jogar de uma maneira mais aguerrida. Então, lógico que é um futebol charmoso, é um futebol bonito de se ver, né? O paulista eles procuram mais a competitividade, né? Mas só que isso vem muito em relação muitas vezes os clubes, porque os clubes de São Paulo buscam muito isso, de estar com o maior número possível de times no cenário nacional, e eu acho que isso transforma, né, até o campeonato estadual num atrativo a mais, até porque os clubes têm calendário por um ano todo e fica mais fácil até para o atleta não assinar um contrato de 3, 4 meses. Então podemos tirar daqui sobre essa sua afirmação que o Rio de Janeiro tem que aprender com São Paulo nesse nível, né? Não é o caso de aprender, mas assim, e sim tentar fazer o melhor, né? Eu acho que nós tivemos tempos que tínhamos Bangu, América, tudo em Série A do Campeonato Brasileiro, e as coisas podem acontecer e podem voltar. Basta um pouco de seriedade dos dirigentes que lá estão, né? Tentar buscar o melhor, de buscar um patrocínio, de tentar fazer uma equipe para ter pelo menos um calendário para o ano todo, que eu acho que isso beneficiaria muito os jogadores, porque a grande maioria dos jogadores que quando acabam o estadual aqui no Rio tem que sair, porque geralmente tem o Macaé e o Madureira que tem calendário para o ano todo. E o Madureira, infelizmente, esse ano caiu. Então a gente tem que ver, se a gente colocar um número exato de quantos clubes que tem hoje em São Paulo que estão disputando o Campeonato Brasileiro, até os próprios times do Sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Curitiba, é um número que de repente está chegando ao mesmo número que os cariocas, está até ultrapassando já. Então eu acho que de repente, até com a ajuda dos clubes maiores, né, poderia se fazer isso.
de tentar colocar o maior número de times possível no Campeonato Brasileiro, para, primeiramente, ter calendário o ano todo. Segundo, o jogador não precisar ter que ser negociado, ter que sair logo após o Carioca, ou ter que ficar aguardando somente jogar uma Copa Rio, que a gente sabe como é que são as dificuldades de todos os times na Copa Rio. Agora, de certa forma, você passou sobre isso, por isso, né? Foram mais de 20 clubes, né? Se a gente parar para olhar. Você sofreu com isso, essa mudança, ter que levar a família? Como é que se implica na cabeça do jogador? Se joga 2 meses aqui e de repente tem que trocar de estado, ou fica no mesmo estado, mas tem que trocar de cidade. Como é que isso fica na cabeça do jogador e pode interferir até no rendimento dele? Olha, geralmente é complicado. Você tem que ter uma família, né? A gente sabe que a família é o suporte disso tudo. A família tem que estar disposta muitas vezes a deixar o seu bem-estar, o seu lar, né, para estar em outro lugar, para estar em outro país, em outra cultura totalmente diferente. Eu, graças a Deus, consolidei a minha carreira muito fora do país, então passei por muitas dificuldades em relação ao idioma, em relação à comida, todas as dificuldades que as pessoas podem passar. Mas como eu te falei, cara, a família é o bem material melhor que a gente tem, né? Então, assim, eles sempre me acompanharam, sempre tiveram dispostos a estar comigo em todos os lados. Então, até uma forma, né, de eu poder antecipar um pouco eu parar de jogar futebol em relação a isso também, até para poder ter um pouco mais de tempo com eles, né? A gente sabe que tem concentração, tem pré-temporada, né? Então, os filhos já estão crescidos, já estão na escola, fica uma dificuldade um pouco maior. Então, de repente, as coisas vão acontecendo e as coisas foram caminhando para esse lado. Agora, Sérgio, você falou sobre sua carreira internacional e até a gente vai abordar agora sobre isso. Você jogou no Sudão, né, Al Hilal Omdurman. Você jogou muito tempo no Peru, isso me chamou a atenção, porque não é comum um atleta brasileiro ter uma carreira na América do Sul. Isso é coisa de anos 80, anos 90. E você conseguiu isso até jogando no Cienciano, jogando no Sporting Boys Calaio e no Sporting Cristal, que é um clube grande no Peru. Queria que você falasse pra gente como é que foi pra você essa carreira internacional, como é que foi no Peru, como é que foi no Sudão, e também no futebol chinês, você jogou no Gizum Renhe e também em Portugal. Olha, essas experiências foram muito legais, sabe? E, principalmente, a minha última experiência, né, fora do país, que foi no Sudão. Eu peguei um treinador, né, muito competente, que quis me levar para lá. Há muito tempo que eu queria vir trabalhar com ele. Consegui, mesmo no final de carreira, que foi o Paulo Campos, sabe? E assim, um cara que foi muito especial mesmo na minha carreira, era chamado Paulo Tuori, ele que me levou para Portugal, me levou para o Peru, sabe? Então é um cara assim com uma índole do caramba, que sempre me ajudou bastante, sabe? Então assim, é um aprendizado muito grande. Em relação à América do Sul, graças a Deus as coisas foram muito boas para mim. Eu tive a possibilidade, né, de jogar 2 Libertadores, né? Consegui jogar Sul-Americana. Então, coisas que muitos jogadores profissionais, né, até que passaram por grandes equipes, não conseguiram passar até hoje. Então, assim, fico muito feliz, fico muito realizado de tudo que tem acontecido assim na minha vida. Agora, Sérgio Júnior, ex-atleta, né, esteve recentemente no Madureira, mas tem um nome mais ligado à equipe do Bangu. Você jogou, né, no Peru, jogou Libertadores, né? Fiquei curioso. Como é que é jogar Libertadores do outro lado, né? Do lado do futebol peruano, ou do lado do próprio futebol sul-americano? Porque muita gente olha o Brasil e a Argentina como favorito. E você jogou pelo lado peruano. Como é que foi pra você essa experiência? Mas foi uma experiência muito boa, porque assim, logo no primeiro ano que eu joguei Libertadores, nós conseguimos passar da primeira fase, onde que a gente tinha um grupo muito complicado, inclusive era o Curitiba, que estava naquela época, né? Nós classificamos, tive a oportunidade de jogar contra o Boca Juniors na La Bombonera, coisas, né, que a gente fala, que um profissional faz, que graças a Deus eu consegui fazer isso na minha vida, sabe? E jogar do outro lado é sempre difícil. A gente sabe do respeito que todo sul-americano tem em relação ao Brasil e Argentina. A gente sabia que a gente sempre
teria que brigar no máximo por uma segunda vaga, né? E graças a Deus uma vez isso aconteceu, a outra vez não, mas é assim que funciona o futebol, sabe? Mas foi bom, foi gostoso enquanto durou, foi muito gratificante por tudo que eu passei, por tudo que eu vivi, né? Fico muito feliz de poder ter passado e participado com grandes clubes da minha carreira. Agora, Sérgio Júnior, já nos encaminhando para o final da entrevista, só mais 3 perguntinhas para a gente terminar. Continuando falando sobre o futebol sul-americano, o respeito que você citou do futebol peruano, talvez às vezes do futebol até argentino, do futebol chileno, com o futebol brasileiro, às vezes é até um pouco exagerado quando se vai jogar um tipo de competição dessa. Se acha que o brasileiro ainda está muito acima? Não, eu acho que sim. Eu acho que o futebol brasileiro continua com total respeito, principalmente aqui na América do Sul, sabe? Então, eles têm um respeito muito grande. A gente sabe que o futebol brasileiro está realmente passando por uma dificuldade, mas é um futebol que é diferente em relação a todos os outros. Os argentinos respeitam, os peruanos respeitam, e todos respeitam. Sabe que quando vai entrar numa Libertadores, se você cai num grupo de brasileiros, você já sabe que uma vaga é sempre de um brasileiro. Então, a gente sabe que o respeito continua, os jogadores que aqui estão, né, têm muita facilidade, né, de jogar a Libertadores, sabe? A gente sabe da dificuldade, principalmente contra time argentino, mas os jogos, a gente sabe que o jogador, quando se acostuma a jogar Libertadores, é um outro ritmo, um outro esquema, é uma outra vida, né, uma outra situação. A gente fala em Campeonato Brasileiro, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então eu acho que o respeito continua e vai continuar, porque o Brasil sempre vai ser o Brasil, vai ter que ser respeitado, porque até hoje, né, nós somos a todas as Copas, somos o país pentacampeão do mundo, então eu acho que o respeito continua. Sérgio Júnior, ex-atleta, mais ligado à equipe do Bangu, conversando com a gente aqui na Bradesco Esportes FM. Você teve uma carreira muito consolidada aqui na América do Sul. A América do Sul também pode ser um mercado, o Sérgio Júnior. A gente vê poucos brasileiros que conseguiram isso. Tem o seu caso no Peru, tem o caso do Silas na Argentina, mas poucos são os que ousam entrar nesse mercado da América do Sul e que essa ousadia resulta em uma boa campanha, uma titularidade. É um mercado que dá para o brasileiro se encaixar também. O que você acha sobre isso? É um mercado que o brasileiro pode estar tranquilamente. A gente sabe que, primeiro de tudo, o que tem é dificuldade do idioma, né? Que somos o único país da América do Sul que falamos português. Mas a partir do momento que você acostuma, que você consegue, né, acostumar com o campeonato da maneira que é o campeonato, da maneira que jogam os peruanos, né, e muitas vezes a gente, por ser brasileiro, a gente consegue fazer diferença dentro do campo. É muito bom, é um mercado muito legal, um mercado que também a gente vai querer explorar, com certeza, até por eu ter uma entrada nesse mercado. Então a gente vai, é tudo que eu te falei, a gente vai tentar fazer sempre um trabalho muito sério e transparente. Então, a nossa seriedade vai começar por aí, sempre deixar as coisas bem claras aos atletas, porque eu acho que é a melhor coisa que tem, sabe, de poder acompanhar os atletas em relação aos clubes de onde vão estar. Então, a gente vai tentar fazer sempre o melhor para o atleta. Por quê? Para o atleta ter um bom rendimento, para o atleta ter tranquilidade. Se o atleta tem que levar a família, ele vai levar a família. Porque, assim, eu acho que, aquilo que eu te falei antes, a família é a base de tudo. O atleta tem que estar tranquilo para trabalhar, sabe? Ele vai estar tranquilo para trabalhar com a família ao lado dele, em clubes sérios, em clubes corretos. E muitas vezes, quem sabe, até jogando uma Libertadores que, de repente, aqui no Brasil não poderia estar jogando por não estar num clube maior. É até interessante esse tipo de caso. Lembro do garoto do Defensor, um brasileiro que chegou a jogar o campeonato há 2 anos atrás pelo Defensor, que chegou à seleção de base, depois de ter jogado uma Libertadores pelo Defensor, aí foi para a Bélgica, na Bélgica chamaram ele, ou seja, a oportunidade pode aparecer. Sérgio Júnior, uma última pergunta antes de eu me despedir de você, é o seguinte: como eu venho falando na entrevista, né, o seu nome é bastante ligado no Bangu, você fez muitos gols com a camisa do Bangu. Eu queria que você falasse para você como é que foi para você jogar no Bangu, e qual o tamanho da grandeza dessa equipe
e aonde ele merecia estar hoje em dia. Se possível também lembrar algum golzinho seu que é para a torcida banguense que com certeza está nos ouvindo, poder aí desfrutar de uma boa lembrança sua. Então, em 2012 eu cheguei ao Bangu, a gente estava numa situação muito complicada, naquela que o time não tinha feito nenhum ponto no primeiro turno. E graças a Deus nós conseguimos chegar numa semifinal, né? O Bangu é um clube que me acolheu, sabe? É um clube que eu admiro, que eu gosto, sabe? Tenho um respeito muito grande por essa camisa, sabe? Foi um clube que me proporcionou abrir portas, né, no Rio de Janeiro, porque eu vim jogar no Bangu com 33 anos, foi a primeira vez que eu joguei profissionalmente no Campeonato Carioca, sabe? Me abriu muitas portas, sabe? É um clube que eu sou muito agradecido, sabe? Respeito demais. E assim, na grandeza do Bangu, o Bangu tem que estar pelo menos com calendário para o ano todo. Sabe, é assim, um clube que a torcida é apaixonada. Eu sei que se estiver em qualquer, a gente fala tranquilamente, em qualquer divisão do brasileiro, teria sempre casa cheia, os torcedores estariam lá, estariam apoiando, estariam tentando fazer o melhor, né? A gente sabe que o Bangu teve seus tempos, né, áureos de vice-campeão brasileiro, sabe? Então a gente sabe que o Bangu não merece estar no lugar que está hoje, ele merece estar muito melhor. Eu tenho certeza, né, que com as pessoas que lá estão, ou que vão ficar, ou que vão sair, a gente não sabe bem o que pode acontecer no futebol, mas que pensem bem, que coloque o Bangu no seu devido lugar, que lute para colocar o Bangu no Campeonato Brasileiro, que lute para o Bangu subir de divisão, sabe, que lute para o Bangu voltar a ser o Bangu que sempre foi, respeitado em todo o Brasil. E falando em gol, assim, foram alguns gols importantes, né? Mas um gol que me marca muito foi em 2012 contra o Macaé. Era um jogo que a gente tinha que ganhar, que se a gente empatasse, a gente estaria praticamente rebaixado. O jogo foi em Moça Bonita, bem no final do jogo, já acho que 30 e pouco, se eu não me engano. Eu tive a felicidade de fazer esse gol, né? Mas também tiveram outros, quer dizer, tiveram gols contra o Flamengo, gols contra o Botafogo. Então eu fui muito feliz, mas muito feliz mesmo vestindo essa gloriosa camisa do Bangu. Tá certo, o Sérgio Júnior, ex-atleta, né, e atualmente agora investindo na nova carreira, né, gestão dos atletas, ajudar os atletas a arrumarem clubes. Queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte, para conversar um pouquinho com a gente. Ainda mais você que jogou em tantos clubes aqui no Rio de Janeiro. Eu que agradeço, foi um prazer muito grande. É difícil agora, né, de repente, lidar com essa situação de não dar mais entrevistas, essas coisas todas, mas eu estou muito feliz por essa oportunidade que eu estou tendo de estar trabalhando na OABG. Sabe? A gente vai vir muito forte aí no mercado, com certeza, com muita transparência, com muita seriedade, para tentar sempre fazer o melhor para os atletas e, consequentemente, para os clubes onde nós vamos colocar nossos atletas.